Então, pessoal, a gente vai agora iniciar discussão de um assunto, não é? Período de graça, manutenção e perda da qualidade de segurado. Assunto muitíssimo importante, então. A gente faz uma revisão teórica rápida e depois a gente vai ver como é que a Banca CESP cobra esse assunto. Tudo bem? Pessoal, período de graça, esse é o título aí, você deve ter a apostila em mãos, não é? Na verdade, que assunto é esse, não é? Na verdade, a gente botou período de graça, mas na verdade o nome do assunto é manutenção e perda, em algum momento, da qualidade de segurado. Manutenção e perda da qualidade de segurado. Pessoal, esse assunto é muitíssimo importante, não é? Esse é um assunto muitíssimo importante, você precisa ser conhecedor para a hora da prova. Bem, a gente pode buscar a fundamentação desse assunto de uma forma bem rápida, bem tranquila. Você já sabe que a filiação decorre de atividade laboral. Pois bem, se o cara não estiver trabalhando, ele não está afiliado, correto? Mas agora pensa na situação, o cara trabalha numa empresa como segurado empregado há pelo menos 10 anos. Então todos os dias ele vai, presta os seus serviços, é remunerado por isso, curte os finais de semana com sua família, mas ele está devidamente protegido porque ele está trabalhando e está contribuindo. Mas um determinado dia, não é? Ele vai chegando no trabalho e se depara com esse negócio aqui, ó. Em cima da mesa de trabalho dele, ele encontra uma carta com o símbolo assim, RH. Não vá que é barril. Não vá que é barril dobrado. Não vá que é barril. Não vá que é barril. Que onda é essa, meu irmão? Se você chegar para um trabalho e encontrar uma carta dos recursos humanos na sua mesa, dê um jeito, dê uma dor de barriga, volte para casa, faça o que tiver que ser feito, mas não se apresente ao recurso humano. Vai dar problema. Bem, hoje já nem é mais carta, na minha época era carta, eu trabalhei, olha a miséria, eu trabalhei em banco, meus cabelos brancos começaram dali e depois eu fui para Brahma, para aliviar um pouco, eu fui para Brahma, mais estresse ainda, antes da Ambev, eu sou da época anterior à Ambev, então eu trabalhei em banco e depois na Brahma, imagine a miséria. Aí resultado, na minha época era assim, uma carta do Recursos Humanos na mesa, no birô ali, não é? Mas hoje não, hoje é um e-mail, um notice, enfim. Se você receber um notice, um e-mail da Recursos Humanos, não vá. Toda essa brincadeira é para dizer o seguinte, o cara vai receber a carta do Recursos Humanos, ele vai abrir e vai ter lá assim, dirija-se imediatamente ao Recursos Humanos. Observe que ele chegou de manhã cedinho, 8 da manhã ele já estava lá, sentado para executar o seu trabalho, enfim. Aí ele abre e vai se dirigir ao Recursos Humanos. Chegando lá, a conversa é assim, a gente agradece a sua colaboração, as portas da empresa estarão sempre abertas. Nunca vi um funcionário demitido, dispensado, com ou sem justa causa, retornar à empresa. Nunca vi esse caso. Mas vamos lá. Aí é sempre aquela conversa ali, porque o pessoal vai tentando amenizar a dor do cara, não é? Meu irmão, o fato é o seguinte, pegue suas tralhas e se mande, pique sua mula. O fato é que esse trabalhador, ele estava 10 anos trabalhando e devidamente protegido, mas amanhã, porque hoje, ainda que ele tenha sido demitido logo no início da manhã, é o dia trabalhado, não é? Seria muito danado se dissesse assim, ah, mas você não trabalhou hoje, esse dia não é dia trabalhado. Não, o dia da demissão, ainda que tenha sido no primeiro segundo da manhã, é dia trabalhado, ok? Mas amanhã, pessoal, esse cara acorda e fala, meu Deus do céu, eu não tenho para onde ir, porque eu estou desempregado. Bem, se ele não está trabalhando, então ele não é filiado ao regime geral de previdência, porque, por definição, a filiação decorre da atividade laboral. Bem, se esse meu raciocínio estivesse correto, seria muito duro a legislação, muito injusta, não é? E previdência social tem cunho social, o direito previdenciário, a previdência, a ação da seguridade tem cunho social. Então não vai chegar para esse cara que passou 10 anos protegidos e dizer, meu irmão, agora você não está mais trabalhando, acabou-se. Se você sofreu um acidente,
você não será contemplado com benefício. Se você sofrer um acidente e morrer, sua família, seus dependentes não serão contemplados com pensão por morte e etc. Então, é claro que a legislação previdenciária vai de encontro ao que eu estou falando. Diz assim, não, tudo bem, você trabalhou por um determinado período, seja lá qual for, amanhã você já não estará mais trabalhando, mas será mantida a qualidade de segurado por um determinado período. Que período é esse? É o período de graça. Por isso que o assunto a gente trata com essa nomenclatura, olha só. Manutenção da qualidade de segurado por um determinado tempo. Qual tempo? É esse período de graça. Pessoal, tranquilo, são 7 as situações na legislação, são 7 as situações e a gente precisa saber qual é o período de graça correspondente a cada uma das 7 situações. Uma situação é justamente essa, o desemprego. Essa é uma das situações, ok? E a gente vai ter um período de graça correspondente de até, olha só, 12 meses. Legal, mas são 7 as situações, essa é uma delas, situação de desemprego. Pois bem, nesse período de graça, nesses 12 meses que o cara não estará trabalhando, não estará contribuindo para a Previdência, ainda assim ele terá direito, olha que interessante, ele terá direito a todos os benefícios. No período de graça, poderá ser concedido todos os benefícios, exceto, isso cai em prova, exceto o salário família. Beleza? Então, nessa lousa aí, que está todo mundo aí copiando, fazendo suas considerações, ou somente ouvindo, porque já é conhecedor do assunto, mas o fato é que nessa lousa aí tem muitas informações importantes. Então, manutenção da qualidade de segurado vai dar um período de graça. Esse período de graça serve unicamente para proteger o trabalhador. Somente para isso. Não serve como carência, não serve como tempo de contribuição, não serve para nada disso. São 7 as situações na legislação previdenciária. Então, nesse período de graça, o trabalhador, o segurado, terá direito a todos os benefícios, excetuando o salário família. Então, o que é que a gente precisa saber, já que você sabe o conceito, o que é que a gente precisa saber para acertar qualquer questão de prova? Bem, eu vou fazer aqui uma tabela macete. Eu vou fazer aqui uma tabela macete com as situações, bem rápido, porque isso aqui é uma revisão, com as situações, olha só, com as situações e os períodos de graça correspondentes, ou seja, os períodos onde o segurado, ainda que já não estivesse mais filiado, já não estivesse mais direito perante a Previdência, será mantido o seu direito, será mantida a qualidade de segurado. Então, assim, primeira situação, olha só, o segurado em gozo de benefício. O cara está recebendo, por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria que seja, é mantida sua qualidade de segurado sem limite de prazo. Sem limite de prazo. Beleza? Qual é a segunda situação? Se ligue. É a que a gente viu agora, do caso do cara pegar a carta lá do Recursos Humanos. É situação de desemprego, mas a gente vai botar aqui como cessação, olha só, das contribuições. Cessação das contribuições. Qual é o período de graça? Até 12 meses. Ou então eu não entendo esse até 12 meses. Rapaz, entenda. O cara está desligado da empresa, demitido, a partir de amanhã começa a contar 12 meses, ok? Regra geral assim a contagem, 12 meses, beleza. Mas lá no 4º mês, não é que ele consegue voltar a trabalhar? Então não há que se falar, quando ele retorna ao mercado de trabalho, não há que se falar em manutenção da qualidade, e sim ele é segurado, obrigatório, porque voltou a trabalhar, ou então ele vai contribuir como segurado facultativo, não há que se falar em manutenção, e sim o cara é segurado porque ele voltou a contribuir, ok? Vamos lá, terceira situação, cessação
do benefício por incapacidade que ele venha recebendo. Quais são os benefícios por incapacidade? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Ou seja, o cara vem recebendo benefício, então é mantida sua qualidade sem limite de prazo, mas cessa o benefício em algum momento. A legislação diz, olha, se você não voltar a trabalhar, vai ser garantido um período de graça para você de até 12 meses. Ok? Qual é a quarta situação? É a cessação, cessa a doença de segregação compulsória. O cara é acometido de uma doença de segregação compulsória, portanto vai receber benefício, muito possivelmente, e aí cessa a segregação compulsória, ele vai ter de período de graça 12 meses. Ou então tudo é 12? Pois então, é o macete dentro do macete. Então, vamos lá, quinta situação. O segurado está recluso, preso, cumpre a pena e é solto. Então, do livramento. Do livramento, então, chuta, regra dentro da regra, 12 meses. Ok? Qual é a sexta situação? Olha como é fácil, pessoal. Qual é a sexta situação? É a cessação das contribuições. Ô, Ítalo, a 2 com a 6 não é a mesma coisa, não? Não, porque o item 2 aqui, a situação 2, é cessação das contribuições dos segurados obrigatórios. E essa daqui, a cessação das contribuições, é do segurado facultativo. Então, ele vai ter de período de graça, chuta aí, chutou 12, se arrombou, não é? Porque vão ser 6 meses de período de graça. Pois bem, é o que cai em prova, pessoal, é simples. E a sétima situação, se ligue, o segurado incorporado às Forças Armadas do licenciamento, ele cumpriu lá seus deveres junto às Forças Armadas, então ele terá... Bem, são 3 armas, né? Marinha, Aeronáutica e Exército, então uma regrinha dentro da regra, então são 3 meses de período de graça. Pessoal, é só isso que cai em prova. Quais são as situações e os seus períodos de graça correspondentes? Bem, eu vou fazer um adendo aqui em relação à segunda e à terceira situação, somente em relação à segunda e terceira situação, ok? O que você quer falar aqui, Ítalo? É porque esse período ele poderá ser acrescido de mais 12 mais 12. Então eu vou transpor essa segunda situação e a terceira situação para aqui, olha, cessação das contribuições e a cessação do benefício por incapacidade. Então, qual é o período de graça? 12 meses. Mas ele poderá ser acrescido de mais 12 meses. E por quê? Porque o cara aqui tem mais de 120 contribuições. Ou seja, o cara está trabalhando há um mês, mas não manda bem na empresa e é demitido. Ele vai ter quanto de período de graça? 12. Agora, o cara está trabalhando há mais de 10 anos, está contribuindo há mais de 10 anos, aí a legislação faz essa diferença, diz, olha, se você tem mais de 120 contribuições, seu período de graça que é de 12, vai ser 12 mais 12, 24. E depois tem mais uma situação, que é assim, ó, mais 12, que onde é essa, então o cara vai ter 36 meses de período de graça, desde que aqui ele consiga comprovar situação de desemprego. Se ele conseguir comprovar a situação de desemprego, e como é que se comprova a situação de desemprego? Beleza, o cara recebeu seguro-desemprego ou está inscrito no SINE, no Sistema Nacional do Emprego, e fora isso, a Turma Nacional de Unificação, súmula, se não me engano, 67, enfim, não importa, também diz que ele consegue comprovar a situação de desemprego por qualquer meio admitido no direito. Bem, pessoal, essa lousa também é bastante rica, porque essa bagaça toda aí é cobrado pela banca CESP. Bem, uma coisa interessante é que você perceba que uma coisa não é requisito da outra. Como assim? Bem, o cara tem originalmente 12 meses, mas ele não tem 120 contribuições, mas ele consegue comprovar a situação de desemprego. Então ele tem 12 mais 12, ok?
Ah, ele tem 120 contribuições, mas não consegue comprovar a situação de desemprego. Então ele tem 12 mais 12. Ah, mas ele tem mais de 120 e consegue comprovar situação de desemprego. Ou seja, as coisas acontecem aqui independentemente uma da outra. Beleza? Pessoal, feita essa revisão, bora fazer lá a questão 28? Vamos lá, diz assim: Pedro trabalhou para uma pessoa jurídica desde 1995, ininterruptamente, tendo contribuído mensalmente para o custeio da Seguridade Social durante todo este período na condição de segurado obrigatório. Em 11 de janeiro de 2010, então peraí, o cara tá de 95 a 2010, ele já tem mais, já vou fazer essa consideração aqui, ele já tem mais de 120 contribuições e não houve perda da qualidade de segurado nesse período. Legal. Então, em 11 de 1 de 2010, Pedro foi demitido. Com ou sem justa causa, não faz a menor diferença para o assunto perda da qualidade, manutenção e perda da qualidade de segurado. Nessa circunstância, e considerando a legislação previdenciária em vigor, Pedro manterá a sua qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 11 de 1 de 2012. Ou seja, a questão foi bem simplória aqui, porque ela só contou, olha só, 12 que ele tinha originalmente. Como ele tem mais de 120 contribuições mais 12, então ele tem 24 meses de período de graça, é a diferença aqui entre uma data e outra. Então, portanto, a assertiva ela foi considerada correta. Vamos lá na questão 29, vamos nessa, olha só. Para efeito de ampliação do período de graça, agora a gente já sabe, a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, que agora já nem é mais Ministério do Trabalho e Emprego, é Ministério do Trabalho e Previdência, não é? Houve a junção. Depois que você passar para técnico do INSS, você vai fazer o concurso para auditor do trabalho, se mantém no mesmo órgão, no mesmo ministério, ganhando um pouco mais e com mais ou menos o mesmo tipo de atribuição, não é? Um cunho social muito marcante, não é? Eu, por exemplo, gostaria de ser hoje auditor fiscal do trabalho. Mas vamos lá. Para efeito de ampliação do período de graça, já que está falando de ampliação, está falando dessas situações aqui, ó, mais de 120, ou então comprovar a situação de desemprego. Bem, comprovar a situação de desemprego, a legislação estabelece assim, mas pode ser admitido qualquer outra prova, meio admitido no direito. A questão trata disso, ó. Não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos no direito. Correto. Sopa no mel, não é? Sopa no mel. Vamos lá na questão número 30. Quanto aos planos de benefícios previdenciários, julgue os itens a seguir. Diz assim. Beleza. Essa questão, na verdade, a gente não tratou de uma revisão rápida em relação a ela, mas não tem problema. Havendo perda da qualidade, Flaviano deve ter passado por alguma questão que eu lembro muito bem que nos anos ímpares essa questão foi cobrada. Tomara que esteja mais ou menos na mesma altura aí, você está me assistindo, estará assistindo ele, eu já assisti ele, então, portanto, você vai ver isso daqui melhor explicado. Mas vamos lá. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores somente serão computadas para efeito de carência, depois que o segurado contar a partir da nova filiação à Previdência, com no mínimo 2/3, não, é com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Bem, não é 2/3 e sim é 1/3. Então, portanto, é falso. Essa é a famosa regra do 1/3. Bem, eu vou lá adiante fazer uma revisão sobre a regra do 1/3. Bora deixar aqui em stand-by. Então, havendo perda da qualidade de segurado, vejam que a gente está estudando o assunto manutenção, né? E perda da qualidade. Então, observe que foi cobrado uma questão sobre a perda. Como assim, Ítalo? Pessoal, bora pegar a segunda situação. Houve cessação, olha só, das contribuições. O cara teve período de graça por 12 meses,
só por 12. Passados 12 meses, ele não voltou a trabalhar e nem voltou a contribuir como segurado facultativo. Então, a partir daqui, houve a perda da qualidade. Olha só, em algum momento, há a perda da qualidade. Então, esse assunto, regra do 1/3, diz respeito a isso, ó. Havendo a perda da qualidade do segurado, quando houver uma nova filiação, porque vida que segue, né? Assim, o cara lá adiante consegue um emprego, lá no 18º mês, ele consegue novamente trabalho. Então, lá no 18º mês, por exemplo, no 18º mês, olha, ele consegue um novo emprego. Então, aqui há uma nova filiação. Mas ele já havia perdido a qualidade de segurado. Então, ocorrendo a nova filiação, mas houve a perda da qualidade de segurado, a carência anterior somente poderá ser considerada para benefício que estiver sendo requerido, desde que ele tenha observado 1/3 da carência do benefício que ele esteja requerendo. Ítalo, tá bagunçado, eu não sei muito bem esse assunto, não tem problema. Então eu vou fazer lá adiante regra do 1/3 explicando tudinho para ficar bem bacana, beleza? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Então confia em mim, né? Confia em mim, vai dar certo. Estamos na caminhada. Na verdade, como essa é uma aula de revisão, não é? O pressuposto é que você já conheça a matéria, mas ainda assim a gente trata de uma forma preocupada, para que ainda que você não esteja lá tão avançado na matéria, você consiga compreender qual é o espírito da coisa e assim ir agregando valor nos seus estudos. Confie em mim, a gente vai ver a regra do 1/3. O Titã Flaviano já deve ter passado por alguma questão, que eu lembro que em 2015, 2013 teve questão sobre a regra do 1/3. E agora a gente vai começar já um outro assunto, reputo, importantíssimo, que é carência. Cai muitíssimo na sua prova. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Nesse bloco de aula, a gente vai pelo menos introduzir o assunto carência. Qual é a expectativa em relação a esse assunto? É de que cada benefício previdenciário vai requerer, para ser concedido, um determinado número de contribuições prévias. É simples assim. O sistema, o regime geral de previdência tem caráter contributivo, então, portanto, para o segurado ter direito a benefício, deverá ter havido um número mínimo de contribuições prévias. A isso se dá o nome de carência, beleza? Então vamos lá, vamos definir? Legal, então vamos definir aquilo que eu falei aqui agora, olha só. Carência é um número mínimo de contribuições mensais, né? Mensais, beleza. O regime geral, e isso vai buscar a validade justamente numa característica do regime geral de previdência, que é justamente o seu caráter contributivo. Pronto, sopa no mel. O que é que a gente precisa saber em relação à carência para a gente acertar qualquer questão de prova? É aquilo que é mais cobrado, ou seja, quais são os prazos de carência? Pessoal, são 4 os prazos de carência. Vamos nessa? 0, 10, 12, 180 contribuições prévias. Olha só, 0, 10, 12, 180 contribuições prévias. Pronto. Esse é o macete. São 4 os prazos de carência. 0, 10, 12, 180. Massa. Esses são os prazos de carência. Tranquilo. Agora a gente vai conjugar com a outra regrinha que a gente sabe. Eu não apresentei ainda essa regra, não é? O regime geral tem 10 benefícios, mas é a famosa regrinha do 4, 3, 2, 1, não é? São 4 aposentadorias. Aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial. Aposentadoria por invalidez. São 3 auxílios, não é assim? Auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão. São 2 salários, não é? Salário maternidade, salário família. E aqui, caixão e vela, pensão por morte. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer? Essa é uma famosa regra, quem não foi meu aluno, é a famosa regra do 4, 3, 2, 1. É a regra do 4, 3, 2, 1. Em algum momento aí, para próximo ano, para um próximo concurso, vou conversar aí com a galera para a gente dar algumas aulas aí, não é? No curso. Mas vamos lá.
Regra do 4-3-2-1. São 4 aposentadorias, são 3 auxílios, 2 salários, pensão por morte. Embora somente casar uma regra com a outra, bem, quais são os benefícios que vão requerer 15 anos de contribuição, ou seja, 180 contribuições mensais? Bem, você vai imaginar que vai ser salário maternidade? Claro que não, não é? Chegar para uma mulher e dizer, olha, você tem que contribuir 15 anos para só daí você ter direito a salário maternidade. Não faz o menor sentido. Ou então, olha, você vai contribuir por 15 anos no mínimo para ter direito ao salário família, que onde é essa, meu irmão? O salário família só dá direito ao trabalhador de baixa renda com filhos até 14 anos. Então o menino já passou de 14 anos, é loucura. Então quais são os benefícios que vão requerer 15 anos no mínimo de contribuição? As aposentadorias, olha só, aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial. Bem, aposentadoria, então a gente já deu uma retada aqui ó, em 3, ó. A aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, olha só, são aqueles benefícios que vão requerer 12, mas eles também independem do número de contribuições prévias, ou seja, carência 0. E isso vai acontecer porque, nesses casos específicos, o pressuposto da concessão aqui é que foi decorrente de acidente, de qualquer natureza, ou então de alguma doença grave, ou de alguma doença, o segurado foi acometido de alguma doença grave. Então, se o benefício for devido por conta de acidente de qualquer natureza ou causa, ou o segurado foi acometido de uma doença grave, não será exigido dele nenhum tipo de carência, ou seja, independe do número de contribuições prévias. Beleza? Então, ó que massa, a gente já cercou aqui os 5 benefícios, fica faltando os outros 5. Qual é o benefício que vai requerer 10 contribuições prévias? O salário maternidade da contribuinte individual, da facultativa e também do facultativo, porque o salário maternidade é devido tanto para o homem quanto para a mulher, e da segurada especial. Então, portanto, o salário maternidade para as demais seguradas, não é? Avulsa e doméstica, independe também do número de contribuições. Bem, e para finalizar, os demais benefícios, olha só, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário família, pensão por morte, são benefícios que independem de contribuição prévia. Tudo bem? Quero fazer um adendo aqui que eu acho importante, eu acho que vai cair em sua prova, é justamente o caso do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, quando vai independer do número de contribuições, vai independer do número de contribuições. Vai independer do número de contribuições. Isso vai acontecer quando o benefício for concedido por conta de acidente de qualquer natureza ou causa. Acidente de qualquer natureza, não é só acidente do trabalho. Ou então quando o segurado for acometido de alguma doença grave. Pessoal, é nesse ponto aqui que eu acho muitíssimo importante. Você tem que fazer a leitura dessas doenças graves, artigo 151 da Lei 82.13/91. São ao todo 15 doenças graves, ok? Eu vou lembrar, quem gosta de rock and roll anos 80, vai lembrar comigo a música dos Titãs. Então, olha só, eu vou botar aqui, a música dos Titãs, é isso aí, hepatopatia grave, AIDS, vamos lá, cardiopatia, são 15 ao todo, cardiopatia, doença de Pajé, peraí, estamos numa tribo de índios, não é? O cacique, os curumins e o pajé. A pronúncia é peixe. Flaviano, o Titã Flaviano pronuncia bem isso aqui. Eu falo baianês mesmo, é pajé mesmo, é pajé. Bem, tem a esclerose múltipla, tô lembrando de algumas, tá? Tem a doença de Parkinson, tem a cegueira, tem a paralisia irreversível, incapacitante, paralisia, tem a neoplasia maligna, enfim, eu botei aqui quantas? 9. Vá lá e faça a leitura das 15
doenças graves. Estou com o sentimento que isso vai ser cobrado na sua prova. Beleza? Pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente já na sequência, mas no próximo bloco de aula, a gente já começa a fazer lá a questão 31, de respeito especificamente sobre carência, como é que a banca CESP cobra, e em algum momento ali na frente eu volto a tratar da regra do 1/3. Beleza? Um abraço.